trombose, o que mais? Sabe? Sabe? Muito de cada também, sabe? Deixa eu ver aqui. Qual que é o aborto? Maior de 35, tabagismo. Tabagista, hipertensa, que vai aumentar essa pressão, né? O que mais? História de trombose. Paciente que acabou de parir, pode? Pode? Acabou de parir, parir tem 20 dias. Posso dar progesterona? Só progesterona. Então, tá vendo como tem indicação, como não é para todo mundo que eu posso aplicar, né? Então, aqui, quando eu tenho contraceptivos não hormonais, eu tenho que saber que esses aqui, eles podem ser aplicados para quase todo mundo. Raríssimas exceções. As exceções vão ser o quê? Como essa paciente reagiria com o uso desse método não hormonal, que eu posso prever. Quem me dá um exemplo? Pessoal lá atrás está me ouvindo? Quem que pode me dar um exemplo de uma paciente que não vai se adaptar com um dos métodos não hormonais que a gente tem? Então, eu já sei que pode acontecer algum tipo de efeito adverso dele que vai implicar numa pior da qualidade de vida dela. Antes disso, só para poder fechar o raciocínio, para que eu possa fechar um método de contracepção para uma paciente, o que eu preciso inicialmente saber dessa paciente? Quando ela ter filho. Tá. Quando ela quer ter filho. O que mais? Ela está grávida. Quando deseja gestar. O que mais você falar? Por exemplo, Ou que ela quer usar também. ou que ela quer usar? Tem um músculo hormonal. Por exemplo, eu quero um exemplo disso. Distúrbio hormonal, como assim? A paciente não vai falar que é distúrbio hormonal. Mas não, o que vocês estão pensando no distúrbio hormonal? Espinha. Se ela tem acne. Importante saber o histórico, professor. Histórico. Se ela já usava outros métodos, se ela se deu bem. Métodos anteriores. Condição financeira. Ainda não tem o que eu penso. Só dá uma oportunidade, porque né, dá uma tabelinha lá que cada doença não pode ser um tipo. Oportunidade? O que mais? Religião. Religião dela. Casar, solteiros. Principal, porque a questão de religião também, ela pode não aceitar os métodos, né? Mas, gente, como que é o ciclo menstrual? Essa é a primeira pergunta. É a primeira pergunta que eu vou fazer bem aqui, ó. Antes de saber quanto tempo ela quer engravidar, como é o seu ciclo menstrual? O ciclo menstrual vai me direcionar para que método dá essa mulher, sim ou não? Sim. Ciclo menstrual. Pronto, a gente já tem um monte de informação. Quando eu falo de ciclo menstrual, o que eu pergunto, o que eu quero saber da minha paciente? Quantos dias, se o ciclo dela é regular, se vem todo mês, não é? Quantos dias ela fica menstruada? Como que é o fluxo menstrual dela? Se ela tem cólica ou se não tem cólica? Pronto, são os 4 pontos. Se vem todo mês, como que é o fluxo? Quanto que é a duração de dias que ela fica menstruada? E se tem presença de cólica naquele ciclo menstrual? Ela fala para mim assim, doutora Camila, eu fico menstruada, todo mês vem a menstruação, no ciclo regular, e eu fico menstruada 8 dias. Nos 5 primeiros dias, o meu fluxo é bem intenso. Eu tenho que usar absorvente noturno. Mas depois, nos 3 últimos dias, ele já vai amenizando e fica tudo bem. Você tem cólica? Tem bastante cólica. Ela é uma paciente candidata para DIU de cólica? Não.
indicado para uma paciente. Sim ou não? Se eu vou colocar um tipo de cólica nessa paciente, ela vai ter um aumento de fluxo menstrual e ela vai ter cólica. Então ela vai intensificar o que ela já tem de ruim. Aí ao invés de estar fazendo uma coisa boa, ela vai voltar comigo com 2 episódios, pelo amor de Deus, tira esse DIU. Tira pelo amor da pessoa que nunca. Estou ficando 12 dias menstruada. Estou ficando acamada já, não quero. Estou com anemia. Hoje, lá no ambulatório, a gente pegou uma paciente com uma hemoglobina de 9, com uma ferritina de 3 e um ferro de 48, eu acho, sei lá, não lembro do ferro. Super baixo. A ferritina, para vocês terem uma ideia, que é o estoque de ferro, eu preciso estar pelo menos acima de 70. Mas está com 3 de ferritina. Mas você vai estar andando. Entendeu? Então, assim, é uma paciente que o que está acontecendo? Os fluxos menstruais aumentaram. Já pensou se ela vai no médico, no clínico, vai no enfermeiro, no posto, e o enfermeiro coloca um DIU de volta para uma paciente dessa? A gente termina de matar, né? Pode não vai fazer nada, vai fazer a prescrição, vai fazer tudo. Então a gente tem que saber o que indicar. Para que eu possa indicar um método, por mais simplório que ele seja, eu tenho que saber quais são os efeitos adversos do método. Assim como eu tenho que saber das medicações. Então o DIU de cobre é maravilhoso, é. O que o DIU de cobre faz? Quero informação local. Hã? Uma informação do pó de bom. Ah, tá. Causa informação, não é nada não. O que mais? Hã? Deixa o meio impróprio para que ocorra a fecundação, sim? A implantação. Ele atrapalha o movimento das minhas trompas ali para poder ter esse encontro com a dosagem com o óbvio. Ele deixa um pouco mais espessado, tudo bem. Então isso atrapalha até o encontro. O que favorece o quê? A gravidez aqui, ó, muito bem. Então assim, é muito comum a gente que usa um DIU, quando engravida, ter uma gravidez ectópica. É muito comum, tá? Pode engravidar usando o DIU? Pode? Sim ou não? O que está segurando, né? Pode engravidar usando o Implanon? Pode. Mas daí vai soltar fogos e tem que falar assim, Deus mandou, eu vou cuidar. Porque esse veio por um propósito muito sério, deve ser alguma promessa. Vai ter porque engravidar com o Implanon, ele é menos provável do que você engravidar laqueado. É mais fácil eu cortar com a trompa e você engravidar do que você engravidar com o Implanon. Então é um método de contracepção mais eficaz que a gente tem hoje, ele é o ápice da pirâmide. Então quem não quer engravidar, tem pânico de engravidar, não sei não. Você vai ficar, né? Com 0,01% de chance de engravidar. Porque 100% é só pau. Não fazer sexo. Né? Tem agora uma moda, sabe qual é a moda do sexo de hoje? Internacional, né? Qual é a moda do sexo de hoje? Assistir pornografia com o parceiro, fazer carinho nas mamas, fazer cada um se masturbar de um lado, a mulher aqui, o homem lá, sem contato. Aí vai engravidar? Não. Para que eu possa indicar para minha paciente um método preventivo, eu tenho que pensar assim, ó, quando que você deseja engravidar? Aí ela vai falar assim, doutora, eu não sei. Mas você pretende engravidar assim, daqui a mais de 5 anos ou menos de 5 anos? Essa é a pergunta que eu faço. Aí ela vai falar assim, não, eu estou com 22 anos agora, eu quero engravidar lá para os 30. Então é uma menina que merece ter orientação sobre o método de curta duração ou de longa duração? De longa duração. Agora você fala assim, doutora, eu estou com 23 anos, já estou namorando, já estou quase casando, vou terminar a faculdade para casar. E aí eu quero engravidar assim que eu terminar a faculdade. Eu vou indicar um DIU para ela? Não. Perceberam? Não tem sentido? Então a gente tem que saber o que a paciente deseja, para que dentro da expectativa que ela tem, a gente possa oferecer para que nós temos disponível. Aí a gente vai falar assim, quem é que oferece para a paciente o método contraceptivo?
Eu acho que não vai ser ótimo para vocês. Aí a Sandra ela vem fazendo para Camila. Eu comecei na conta agora, eu vou fazer sexual ativa e eu quero um método. Qual você me orienta a usar? Ah, Sandra, você deixou eu ver anticoncepcional oral. É assim? Não. Não é assim mesmo. Quem estiver fazendo assim, e vocês olharem na cultura fazendo isso, está errado. Tá? O papel do médico é falar assim, olha, eu tenho esse. Quando que você quer engravidar? Eu vou dividir. Eu tenho método de curta duração e método de longa duração. Quem passou comigo no laboratório viu que eu falei exatamente assim. Eu tenho método de longa duração e de curta duração. O que significa falar curta duração e longa duração, gente? É que de longa duração, é de curta duração, tipo assim, um intervalo que você não vai engajar é pouco, então depois você tem que repetir. É muito óbvio, mas é porque a cada, por exemplo, acho que o plano é 3 anos, aí a cada 3 anos você tem que estar renovando. Aí eu acho que o dia 10 anos. A gente pode pensar assim, o método de longa duração, quem me dá um exemplo de um método de longa duração? O DIU de cobre, o DIU Mirena, que é o DIU hormonal, o Caída, que dura 5 anos, o Implantor, que dura 3 anos, tudo bem? Esses são métodos de longa duração. São métodos que, por si só, eles já fazem a sua função. Não precisa a paciente lembrar do DIU dela, de tomar remédio, de nada. O método colocado faz a sua função. A gente tem que só fazer a adaptação, o controle, para verificar se esse método está funcionando, se está adequadamente no local. Por exemplo, o DIU, eu faço a configuração transvaginal para avaliar se o DIU está no local. Se o DIU estiver no local, o DIU de cobre ou o DIU de cobre de prata, o DIU fica no local, tá? Quando a gente sabe. Se esse DIU está baixo, protege? Não. É assim. Vamos lá. Aqui está o polo bruto, eu digo a questão, né? Aqui está o polo bruto e aqui está o menor. Eu coloco esse DIU lá no fundo. Está lá no fundo. Com a hastezinha dele aberta, né? Quando esse DIUzinho está lá em cima, ele está protegendo as gravidez. Se esse mesmo DIU eu faço, quando eu coloco o DIU na paciente, o DIU de cobre dura quantos anos de eficácia? 10 anos. Esse processo inflamatório, esse cobre causa, faz com que essa mulher tenha um aumento do fluxo menstrual e automaticamente, quando aumenta o fluxo, vai aumentar a cólica. Esse é o efeito adverso do DIU de cobre. É o único sinal que esse DIU tem, tá? O resto é perfeito, é maravilhoso. É que toda paciente pode usar DIU de cobre? Mesmo a paciente com ciclo ok, todas podem usar DIU de cobre? Eu tenho que observar. Por exemplo, Pode falar, endometriose. dois tromboblásticos. Endometriose não pode mesmo. Doença tromboblástica, quem respondeu? Você? Falou? Quem falou doença tromboblástica? Ótimo. Quem? Lá atrás? Quem falou, claro? Inflamação pélvica. Infecção pélvica. Infecção pélvica também não pode. Paciente com título não pode. Câncer. Pessoa com câncer.
médico avalia na ultrassom transvaginal? O que o ultrassonografista avalia? É uma ultrassom de rotina. Os ovários, avalia o útero, o volume do útero, avalia a especialmente do tamanho. Tudo bem. Se eu tenho esse tamanhozinho desse endométrio mais curto, eu não vou colocar um DIU de cobre porque não vai caber. O DIU fica com a haste para fora. Entenderam? É um DIU que não vai proteger essa mulher e ela vai expulsar o DIU. Então eu não posso colocar o DIU em qualquer paciente. Eu faço uma avaliação, eu solicito uma ultrassom transvaginal, lá o médico faz as medições do tamanho do útero, que vai dar o volume do útero. Se esse volume, se esse tamanho aqui que ele vai medir esse endométrio der ali maior do que 6 centímetros, ok, tá com DIU de cobre. Bacana. Agora, se é uma mulher que tem aquele útero infantil, se é uma paciente que tem um útero que tem uma medição menor do que 5 centímetros, não adianta colocar porque vai expulsar. Aí, para essas pacientes, eu tenho solução, que é o mini DIU de cobre. Pode falar. Picorno, septado, todas as alterações milenianas contraindicam a utilização de aplicação de DIU. Tá? Alteração mileniana a gente não coloca. O que é o útero septado? É o útero que faria assim, ó. Tem paciente que tem bifurcação de endométrio. Ela tem um útero que é septado assim, ó. Tem o bicorno. Aí eu vou colocar o DIU, eu vou colocar nessa cavidade. Ela pode engravidar? O outro tá aberto? Perceberam? Então a gente não pode, é contraindicação. Cheio de DIU de cobre. Cheio de DIU Mas o de que eu cobre. quero falar para vocês? A gente tem que pensar no seguinte: a ultrassom transvaginal, ela é para mim um padrão ouro antes de colocação de DIU. Vocês vão para congresso, vocês irão assistir algumas apresentações, especialmente com a Sogio, em que a doutora Ida, ela é a presidente, e a doutora Ida, ela é muito contra essas ultrassonografias antes de colocar DIU, depois de colocar DIU, colocar DIU, todo mundo tem que dar com gravide. Esse é o posicionamento dela. Não está errada, não. Só que eu vou usar uma pergunta para vocês. A cada 10 pacientes que a gente colocar esse DIU, 8 vai ficar tudo bem. 2 vão expulsar, porque o outro não comporta aquele DIU. Aí essas 2, tudo bem, a gente tira só essas 2. Esse é o raciocínio de quem não deseja fazer ultrassonografia. Você gostaria de ser uma dessas 2, de passar pelo constrangimento de colocar o DIU pela dor, que é doloroso colocar o DIU, e de assim, o seu útero é pequeno, por isso o seu DIU cai, porque o dor não coube. Você vai, não vai. Eu não gostaria. Né? Então, assim, o que eu faço? Vamos fazer uma ultrassom, eu vou avaliar o tamanho do seu útero, vou verificar se tem possibilidade de colocar o DIU que você deseja. Esse DIU de cobre não dá pra você, mas eu tenho essa outra opção, que dá pra gente colocar. Perceberam como é diferente? Então eu tenho o DIU de cobre, eu tenho o DIU de cobre mini, que ele é menorzinho, que dura 5 anos. Eu tenho o DIU de cobre, de cobre com prata. Eu tenho até o DIUzinho que dura 3 anos, que ele é o... Ai meu Deus, que chama. Alguém procura pra mim aí? É mini DIU de cobre, mas ele tem outro, eu tenho outro. Ele não é inteiro. Esqueci. Ele é assim. Quem ia falar? Pode falar, Fernanda. Pode. Normal. Eu vou falar. É esse aqui? É. Como é o nomezinho dele? É DIU de cobre, mas é o nome. DIU Cooper. Esse DIUzinho, ele é muito maravilhoso. Você coloca, ele é seu dano que menos expulsa. Esse danadinho aqui. Tá? Você coloca lá assim e já até risco de perfuração com ele é menor do que o outro. Muito bem. Então tem o DIU de cobre que dura 10 anos, tem o mini DIU de cobre que dura 5 anos, eu tenho DIU de cobre com prata. Já viram o DIU de cobre com prata? Dura 5 anos. O DIU de cobre com prata, ele fala para mim o seguinte: eu tenho a prata que vem dar uma amenizada nos efeitos que esse cobre sozinho vai causar nessa paciente.
menstruando do jeito que você menstrua. Eu não tenho hormônio nenhum. Eu não vou fazer você engordar, eu não vou fazer você ficar demasiada, eu não vou fazer você ficar com acne, eu não vou fazer nada, porque esse dia eu não tenho hormônio nenhum. O que mais aparece no consultório é a paciente assim, doutora, depois que a senhora colocou esse DIU, eu aumentei 5 quilos. Doutora, depois que eu coloquei esse DIU de cobre, eu meu rosto cheio de acne, eu tenho crescimento de pelo, fala assim, não tem nada. Então, tu comeu demais, né? Tu comeu muito e você esses 5 quilos aí, não foi o DIU, não. Com toda certeza do mundo, eu posso animar isso pra ela. Que não foi o DIU que fez ela engordar. Sabe qual é, gente? Dentro dos métodos de concepção, não sei se eu falei para vocês hoje de manhã, ele falou da trimestral, injetado trimestral, falou, né? Ele só citou, vai falar ainda para vocês. Não sei qual é o nível de paixão dele por ela, o meu é 0. Então, assim, o trimestral, esse sim é um método que faz você ganhar peso. Agora, tem pacientes que se adaptam com ele perfeitamente. Tem paciente que fala, doutora, não me dê outra coisa, eu quero só me dê a receita da minha injeção. É perfeito para mim, não aumenta nada. E tem paciente que já chegou para mim assim, com 8 quilos a mais. E aí tem paciente que tomou essa injeção uma única vez na vida e ficou mais de 1 ano em menorreia. Porque ela modifica todo o teu ciclo, o teu fluxo hormonal. Modifica tudo, tá? É uma progesterona de depósito que fica no teu corpo todo liberando um pouquinho ali que te protege por 90 dias. Então é um método bem... Eu não gosto dele, né? Mas quem tem que gostar é a paciente, não somos nós, né? Então ele engorda, realmente. Quando a gente vai fazer atendimento em presídio, vai fazer aquelas ações sociais que a gente faz, as presas, as detentas, elas já chegam pedindo pra gente o trimestral para elas engordarem. Elas já sabem, doutora, por favor, aquela injeção de 90 dias que dá uma inchadinha, que é um pouquinho mais cheia, mais gordinha, elas já pedem, né? Porque a progesterona pura ali. Porque elas estão consumidas lá dentro, entendeu? Elas estão apenadas, elas estão aprendidas, estão presas, né? Aí vão ficando emagrecidas, vão ficando sem muita coisa, ou engorda demais, né? Entendeu? Então, assim, elas pedem para poder ganhar um pouco, para ficar batida. Muito bem. Eu me perdi um pouquinho aqui. Tá. O DIU de cobre com prata. O DIU de cobre com prata dura 5 anos. Esse DIU de cobre com prata, ele tem a proposta de que também não tem hormônio, tem a mesma indicação, o mecanismo de ação do DIU de cobre, só que a prata vem amenizar os efeitos inflamatórios que o cobre sozinho causa. Então, por isso, a proposta dele é não aumentar fluxo e não aumentar cobre, tá? Algumas pacientes colocam o DIU de cobre com prata e falam, doutora, tira porque não me dá vez. Piorou minha cólica, piorou meu fluxo e tal. Mas uma grande parte está tudo bem com ele. Não reclamam não, tá? Então, aí a gente tem os DIUs hormonais que eu estou preparando para falar para vocês. Eu tenho cailina e eu tenho Mirena, tá bom? Se tiver, eu vou deixar para ele falar que ele vai passar com vocês sobre os hormonais. E aí a gente tem então aqui cobre com prata, mini DIU de cobre e mini DIU de cobre com prata. Tá? Então assim, eu tenho para todos os gostos de tamanho de útero. Tem contracepção. Muito bem. Saindo dos métodos de longa duração não hormonais que eu tenho, que são esses aqui, eu tenho métodos que são irreversíveis. Eu tenho DIU de cobre mini que dura 3 anos. Tem um diferentinho dele ainda que tem só 3 anos. Tanto de uma nova que eu gosto de cobre com prata. 5 anos. Definitivo. Os 2 mini é 3 anos. Os 2 mini é 3 anos? Não. Mini são 5 anos. Os mini DIU de cobre são 5 anos. Só o cobre com prata. Mas eu tenho um tipo de DIU de cobre que dura 3 anos. Esse daí. Pronto. Dura 3 anos. Cobre normal é 10 anos. 10 anos. Os minis DIU de cobre com prata, 5 anos. Eu tenho uma exceção, que alguém perguntou que eu tenho de 3 anos também. Mas não é
doutora aí tem encabeçou esse projeto lá. E aí, todas as pacientes que tinham menos de 15 anos utilizavam o Implanon. Era aplicado para elas o Implanon para que elas não engravidassem de novo. O projeto é projeto de novo, não. Né? E aí, agora, quem que vai falar que a gente pode conseguir um Implanon? Paciente que tem indicação clínica. Então, paciente que tem, tipo a paciente que a gente atendeu hoje no ambulatório, a paciente que tinha sangramento abundante, ela tem indicação clínica. Se vier uma doença hematológica que a gente consiga diagnosticar, a gente encaminha para o centro de referência, justifica o pedido para ela, lá o município disponibiliza alguns Implanons e ela é uma candidata a receber esse Implanon. Se fosse uma paciente que tivesse sangramento disfuncional, é uma candidata a receber o Mirena, por exemplo. Né? Então, assim, não é para todo mundo que tem disponível, para algumas pessoas com indicação bem clássica, se tiver lá no SUS, eles colocam. Se não, não. O que a gente tem disponível para todo mundo é o DIU de cobre. O DIU de cobre que dura 10 anos. Tá bem? E aí, com relação a valores, o DIU de cobre é o mais barato, o DIU de cobre está ficando mais caro, o Invitil é mais caro, o DIU hormonal, o Mirena e Caína são mais caros, o Implanon é mais caro, né? Então você vai ficando de acordo com a sua qualidade, né? Muito bem. E os métodos que a gente tem, que são a paciente fala, doutora, eu não quero engravidar nunca mais. Eu tenho a laqueadura e tenho o homem que vai fazer a vasectomia. Muito bem. Então eu tenho a laqueadura e a vasectomia. Eu tenho uma lei, não é? Tem, que é a 400 e... Vamos abrir essa lei, gente? 45. Abre também o celular. 45, que fala sobre a mulher. Qual é o nome da lei? A mulher que tem 3 filhos. Tem 3 filhos, ou se a cirurgia tem de risco, ou se ela tem... É uma lei que está atualizada. Eles têm que tomar cuidado, mas não toda lei, é uma lei que está atualizada. Então, quem estudou pela lei antiga tem que se atualizar, porque vai pegar a prova de vocês é essa. Tem pegadinha prova de referência baseada nisso também. Vocês viram uma época em que para poder colocar o DIU, Acho que é o artigo os 46. planos de saúde estavam cobrando que o marido assinasse Vasectomia. a mulher colocar o DIU. Isso para quê? Só para evitar custos do plano, gente. É mesmo lei, pô. Não é não, doido. Se eu casar com uma pessoa, se eu não puder ter filho, e eu casar com uma pessoa apaixonadinha, lá no caso super apaixonadinho por mim também, mas agora vamos fugir dessa família, então nós vamos sempre juntos para se apropriar, para prosperar com esse amor. E aí eu não posso. Você Ele quer 45? descobre que eu não posso. O que acontece com o meu casamento? Anulado. Ele é anulado. Se o meu parceiro não tinha conhecimento da minha impossibilidade de gestar, ele pode anular o casamento, inclusive religioso. É anulado, é zero. Agora, se ele casou comigo sabendo que eu não podia engravidar e depois ele desiste, aí não. Aí a gente tem que se divorciar. Entenderam? Isso é a parte legal do negócio. E aí, legal, jurídica, né? Qual que é a lei? Vamos lá comigo. 443. Lei 14.443 de 2022, dia 5 de março de 2023. Essa é a lei que todo mundo tem que estar aberto a ler comigo. Vamos lá, vamos ler essa lei um pouquinho. Não, é só o parágrafo único. Só o parágrafo único. Antes e depois. Vamos, fala pra mim. Antes, a idade mínima era 25 anos, agora pode ser 21. Então, quem pode fazer laqueadura? Hoje, quem tenha maior que 21 anos. Antes, precisava ter 2 filhos, hoje não precisa ter mais. Ou 100 filhos. Aí é que entra na questão da receita. Antigamente exigia o consentimento do parceiro, hoje não precisa mais. Sem necessidade de consentimento do parceiro. E mais? E o que mudou também é que antes tinha que, era vedado fazer a laqueadura após o parto, agora também não pode fazer após o parto. Pode fazer. Durante a cesárea. Isso, a laqueadura pode comer após o parto. Após o parto. Tá, Não, esse daí é que é onde entra o
É a exceção. Exceção para mulheres, não sei o quê. O que acontece? Olha só. Quando uma mulher deseja... Tem mais coisa aí. Falta mais coisa. Tem também até 42 dias antes. Quem tem 2 filhos dentro não precisa mais ter fertilidade. Pronto. Vamos ler o parágrafo aqui. Cadê o parágrafo? Ou pelo menos 2 filhos vivos. Ou se ela for menor, ela tiver menos de 21 anos, mas tiver a idade mínima, Ela é menor de 21 Com 2 filhos vivos. ou 2 filhos vivos. Desde que observado o caminho de função de vontade e prazo mínimo de 60 dias de manifestação de vontade. Mínimo 60 dias entre a manifestação de vontade E a o data ato cirúrgico. do parto. É. Vamos lá. Então aqui está completo agora. O que eu preciso saber com relação a esta lei para a mulher, para que eu possa fazer a laqueadura dessa mulher? A laqueadura é um método irreversível, porém a gente consegue, em alguns casos, a sua reversibilidade. É raro, não é comum, não é uma coisa que seja corriqueira de fazer, mas pode haver essa possibilidade, tá? Então tem pacientes que engravidam, aí elas têm 2, 3 filhos, aí separam do marido, ela se apaixona de novo, porque ela quer dar para ele uma prova de amor do menino. E aí ela fala, doutora, por favor, reverte minha laqueadura, porque agora eu encontrei outra minha vida, eu preciso dar um filho para ele. Eu já tenho um filho com outra mulher e eu preciso dar um mesmo para ele. Aí ela acha que essa é a prova de amor dela. Aí ela vai, submete a cirurgia, a gente tenta fazer a reversão, que é a ligadura daquela estrutura de novo. Vai ser sempre possível? Não. Então ela tem que ter muita maturidade para poder querer esse método aqui. E aí a gente tem que falar para ela, quando uma mulher de menos de 21 anos quer fazer laqueadura, ela tem direito, a partir de 21, ela tem direito de fazer laqueadura, mesmo que ela não tenha nenhum filho. E aí entra aquela situação que muitos geólogos não fazem. Eu não vou fazer em você. Esse médico está certo? O que vocês acham? Depende. Depende de quê? O médico pode recusar essas mulheres. Pode indicar outra. Se ela não quiser fazer, eu não faço. Mas ela tem direito de fazer? Tem, ela tem direito de fazer. Ela tem total direito de fazer. Lá no CO, eu tenho uma grande danada dos colegas lá no plantão, que tem paciente que chega com documento de laqueadura, em mãos, que tem um filho só, quer fazer a laqueadura, os colegas assim, não, mas se ela quiser engravidar de novo, a gente não diz respeito a nós. Isso não é uma decisão que cabe a mim. Se a paciente participou, se ela fez o documento, está assinado, tem mais de 60 dias, ela não quer ter outro filho, não sou eu que vou julgar, que vou saber quanto que é melhor para ela, se ela só quer ter um, ok, eu tive uma filha só. Agora, não, você vai esperar, mas você pode querer ter outro filho. Isso não é justo, não. Entendeu? A lei está clara. A lei está clara. Se a paciente fala, não quero ter nenhum filho, quero laquear, você, como médico, está amparado pelo seu trabalho, porque você não obedeceu uma norma e um documento que a paciente assinou. Você não brigou, você não fez escondido dela, você não fez. Entendeu? Então, a paciente tem direito. Agora, sim, ó. O que significa esses 60 dias aqui? Se a paciente está fazendo o pré-natal e ela deseja fazer só laqueadura, está lá na 4ª gestação dela, já teve 2 cesáreas, um parto normal e agora ela quer laquear. Ela vai fazer a documentação de esterilização do bairro. E aí lá, o que a gente vai observar? A data que essa paciente assinou o termo. A paciente assina, tem local que pede uma assistente social assinar, ou uma testemunha assinar, não tem necessidade, a lei não fala isso, e o médico assina junto, que o médico que orientou. O que o médico vai orientar? Qual é a função do médico aqui? Explicar para essa paciente que existem outros métodos que não são irreversíveis, que são também eficazes para ela. Eu tento desencorajar essa mulher, mostrando ela usa um DIU de corda que dura 10 anos de proteção, então usa um implantor que dura 3 anos, eu coloco um DIU hormonal e estou tentando mostrar para ela que tem outras possibilidades. Não precisa ela ser radical, esterilizar agora. Entendeu? Ela fala, não, eu quero fazer minha laqueadura. Tudo bem? Então, a data que eu assinei o documento tem que ter um espaço maior do que 60 dias para que eu faça essa laqueadura durante a cesariana.
fazia a cesariana dela, e aí eu falava para ela assim, olha, como a senhora não tem um documento assinado com mais de 60 dias, a senhora não vai poder fazer agora, então a senhora espera, a senhora vai parir, já fez o seu parto agora, a senhora espera 40, 60 dias, aí a senhora volta para fazer uma nova cirurgia para maquiar. Isso era uma falta de bom senso da vida alheia. Fala sério, a mulher está lá aberta para mim, é só eu maquiar, se ela deseja maquiar. Então agora, graças a Deus, teve um abençoado lá que falou, vamos raciocinar para salvar essas mulheres aqui, de um novo procedimento cirúrgico para elas. Né? Se ela já tinha decisão que queria aqui. Só que aí esse prazo tem que estar 60 dias. E por que 60 dias? Exatamente. Essa paciente, ela pode mudar de ideia. Quando a paciente está gestante, ela pensa assim, ó, ai meu Deus, eu estou grávida, né? Eu estou sensível, meu marido está me fazendo muita raiva, meu marido me traiu, meu marido está não sei o quê, eu estou muito irritada, e ela fala, tudo é culpa dessa minha cabeça, eu não quero mais ter filho. Essas hormônios oscilando, ela fala, não quero mais ter filho. Pode me laquear. Aí ela chega na hora da cesárea. Doutora, me laqueia, pelo amor de Jesus, se vocês são mesmo hospital de base. Doutora, pelo amor de Deus, faz a minha laqueadura. Eu não consegui fazer o documento. Por favor, faz a minha laqueadura, não tem que operar de novo. E aí eu vou com nó da bichinha. Aí eu faço. Né? Aí ela vai e comprou um marido novo. Eu quero ter um filho de novo. Cadê o documento que eu dei para vocês me laquearem? E aí? Me dê cópia do prontuário médico. Aonde que está o termo de consentimento que eu autorizei fazer a minha laqueadura? A hora que eu pedi para a médica fazer isso, eu estava fora de mim. Meu marido nem sabia, ninguém na minha casa sabia que eu me laquear. Vocês me laquearam é desse jeito, gente. Quando a gente passa, quando vocês passarem por isso na vida de vocês, é um cinismo tão grande que dá vontade de você tacar a mão. Mas a gente fica olhando para a cara da pessoa, você fica olhando e você vai ficando um pouquinho mais seca, porque você tem que pensar assim, aquele ditado, vai quem tem pelo miserável para o cabelo, é exatamente isso. Aí eu falo, minha florzinha, não dá. Sabe por quê? Não dá. Porque você, olha que coisa, se tiver 60 dias eu te laqueava. Mas eu vou te encaminhar. Se você receber algo daqui, você vai direto para o centro de referência. Eu vou marcar uma consulta para você já marcar seu procedimento lá. Não tenham pena. Não tenham pena. Se vocês estiverem fora da tua regularidade, você fica propenso a ter um processo de você pagar dinheiro do seu bolso por uma ajuda que você deu de forma indevida. Tá? Pode falar. É para qualquer idade, esse intervalo de 60 dias. Independente se a mulher tem 4 filhos, então é só para qualquer idade. Se ela se manifesta, se ela quer fazer a laqueadura no meio operatório dela, eu tenho que ter um prazo de mais de 60 dias para ter a assinatura do documento e a data do parto dela. Qual é a situação em que esse prazo para mim ele é indiferente? Não. O estudo não me dá autoridade para laquear. Ele me dá autoridade para fazer o aborto. Alto risco. Quando essa paciente que eu vou abrir, lá no hospital de base, eu saí do na terça-feira de dia, ontem, né? Você vê que dia, quando que foi ontem? Eu saí de lá ontem, e aí a paciente estava lá, 6ª gestação, com 5 cesarianas prévias. Daí você vai perguntar Eu agora. falei, Deus, me tira desse plantão dessa mulher. Pedindo, porque você fazer uma 6ª cesariana, imagina como vai estar aqui na vida quando eu abrir. Aí para essa mulher eu falei, gente, pelo amor de Deus, laqueia essa mulher. Porque pode porque é risco de vida para ela, não é? Acho que tá tendo parágrafo 1 nesse negócio aí também, tá? É exceção. É risco de ruptura uterina, é risco de morte para ela, aquele útero pode correr da barriga, né? Vou pegar e vou mostrar pra vocês. Independente de ela autorizar ou não. Aí assina 3 médicos juntos. Pode marcar a ocupação, né? Se for para salvar a vida da gestante, quando tiver risco iminente de vida para ela, eu posso, em comum acordo com outros médicos, fazer a laqueadura, né, e justificar. Tem que lá no meu relatório cirúrgico colocar o motivo pelo qual nós fizemos a laqueadura.
cesárea, acho que era a quinta cesariana dela. Gente, quando abriu, tem vídeo no meu celular. A paciente abriu, a gente abriu a cavidade, entrou, viu o útero, a cabeça da menina aparecia na parede uterina, é Deus que não deixa ver. Tão fino. Tão fino, parecia que estava na bolsa, sabe? Só encontra na bolsa. Então, assim, aquilo abre, e além disso, tem o risco de quê? De placenta prévia, né? De atletismo placentário, que põe em risco a vida dessa mulher. Uma mulher que tem atletismo placentário, quanto mais cesáreas a gente vai tendo, maior é o risco de acontecer isso. E aí, uma paciente com atletismo placentário, uma paciente que, quando vai ser operada, ela sabe, ela tem que se despedir da família dela. Se despeça porque você pode morrer ali. Teve uma obstetra que faleceu no Mato Grosso ano passado. Ela era até classificada no mundo do Dom Aurélio, por atletismo placentário. Terceira cesárea dela. Deu atletismo, abriu, gente, quando dá o atletismo, que tem o sangramento, a paciente morre sangrando na tua mão. Você não encontra onde estancar, não tem. Quando a gente tem atletismo placentário, a gente entra para a cirurgia com o vascular junto, entra com o cirurgião geral junto, para todo mundo poder auxiliar, para poder impedir que essa mulher morra de sangrar. Então já é tudo programada. E por que acontece isso? O principal causa são múltiplas cesarianas. Por isso que hoje em dia, por que a gente fala que o parto vaginal é um parto que é indicado para todo mundo? Por que no SUS a gente tem um parto vaginal como primeira opção para paciente? Não é porque nós somos malvados lá, é porque a gente sabe que uma paciente do SUS ela não tem o discernimento necessário para pensar assim. Primeiro, quanto mais financeiramente a pessoa está hoje bem, ela tem filho mais. Menos filhos e mais cesárea. Quanto menos dinheiro eu tenho, mais filho eu tenho. Eu acho que eu vou deitar. Então eu falo assim, meu DNA tem O que pessoal que é pobre só faz cesárea por muito legal deixar o DNA. Ótimo, parabéns. Então assim, a pessoa tem que saber que para ter filha tem que ter condição. Hoje eu tenho uma. Você me imagina. Então assim, minha mãe teve 4. Mãe teve 4, tudo normal, e eu ainda foi no meio da rua. Então assim, a gente tem que saber o que a gente pode proporcionar. A gente vai dar melhor para eles. E aí, às vezes, as crianças voltaram, né? As crianças viram que o outro tem, chega em casa te pede. Aí você vai ver aquele negócio absurdo de casa. Meu Deus, você vai hoje ver você vai tomando esse negócio. Professor, Não vai escola isso. Eu falo, ai, você não sabe não. Sabe qual é o problema? O sonho dela agora é um iPhone 15. Eu falei, Luísa, você vai com o seu celular. Aí eu falei, é Samsung. Não presta. Quem te falou isso, mamãe? Só me fala, quem foi a pessoa? Lá na minha escola, meu amigo falou que só presta o iPhone 15. Eu falei, olha, meu amigo é rico, né, Luísa? Meu amigo trabalha? Eu falei, mas aqui você tem iPhone. Eu falei, vai ter iPhone 15? Não, eu falei assim, vai ter o iPhone 2 quando tiver 15 anos. Eu vou te dar um 2. Tá. Então, assim, as crianças hoje estão assim, a gente tem que saber quantos filhos a gente quer ter, né? A gente poder também viver e não ter só dando para os outros. Olha vocês aqui, nos pais de vocês. Olha quanto vocês tiram dentro de casa, né? não faz isso não, professor. Eu já estou com a consciência pesada, né? Senão... Professora toque sensível. É toque sensível, gente. Você pegar do seu salário 10 mil reais e falar toma para você estudar, Meu pai não tem 10 mil. é você ter que fazer assim, meu Deus, sabe? Ou então para você que trabalha, tirar do seu salário uma X. Mas caramba, eu tô tudo isso aqui, ó. Eu vou ter que É pegar lá na doido. frente, né? Eu reprovar, acho que meu pai me bate tanto na Tem que vir aqui. me espanta. Tudo bem. Vamos sair dessa live, porque isso aqui é para falar todo isso. Já tá treinando sermão já, professora. Tá fazendo treino pro sermão já. Deixa eu ver, perdi também aqui, eu também não vejo vamos pra cá. Então, posso fazer a cesárea durante o parto? Posso. Desde que seja 60 dias de consentimento ou, em exceção, quando tiver risco para gestante. Tá? O parceiro precisa concordar? Não precisa mais. Não tem que ter testemunha, não tem que ter nada. Basta essa mulher assinar e se orientar a se carimbado junto com o médico. O médico vai aquele carimbo ali só para falar, olha, essa mulher tem conhecimento de que há outros métodos que não seja irreversível aqui para ela poder prevenir filho. Ok? Paciente com ou sem filhos hoje pode fazer a terapia. Sem filhos, maior de 21 anos,
E com filhos, aquela que tiver menos de 21, tiver mais de 2 filhos, ela também pode laquear. Tudo bem? Fácil. Aí prova isso aqui, ó, chatice. Tem que saber, né? Vai. Esqueceu agora, eu tô terminando. Não, mas mudou a negócio. Deve se mudar, assim, mudou a passada. Não. Sim, é só na hora, é só no quadro. Porque quando eu quero a tendência do outro, ele acredita, né? Agora, ele vai de bolinha, sabe? Então, eu não vai acreditar. Mas aí depois da lembrança de novo, aquilo que você vê. Não necessário ter testemunha, né? Mas esse documento do início, não é que foi assassinado, no início você acredita? Por exemplo, se ela deseja laquear, ela está hoje, gente, ó, a pergunta aqui, ó. Se a paciente deseja laquear e ela está comigo no pré-natal, hoje ela tem 27 semanas, eu posso fazer o documento de laqueadura dela? Posso. Aqui, deseja laquear, tudo bem, isso aqui pode ser revestido, a gente pode modificar isso a qualquer momento. Até o dia do seu parto a gente pode modificar. O fato de você assinar o documento não quer dizer que baixa laquear, não. Você pode desistir a qualquer momento. Então, se eu posso fazer para poder garantir, tem colegas do pré-natal que vão fazer a laqueadura desde o consentimento dela, tipo, com 38 semanas, vai dar tempo? Não vai. Entendeu? Professor, oi. E a laqueadura? Colocando ou amarrado? Sei lá onde está passando lá. Ah, nossa, agora chegar pra sei lá como é que faz. Falei, tá. Beleza. Porque tem mulher que só amarra, pronto, sempre coloca. Atualmente é colocado, a esposa. Hoje a gente amarra no corpo e cauteriza. Eita. Aí aumentou o carro. É só se você quiser. Antes era só amarrar, depois era só. Aí a pessoa fala assim, doutora, então não engravido mais, né? Eu falei, bem, se Deus quiser, você engravida. Porque tem paciente que mesmo fazendo isso, ela reanastomose aquilo dali e engravida. Aí ela chega pra gente lá, doutora, eu tô grávida, eu fiz uma criatura. Ai, meu Deus do céu, você tem que vir. Então tem um projeto pra família com esse menino. Conseguiu uma promessa. Muito bem. O que mais que eu tenho de método não hormonal? Falamos dos DIUs, falamos da laqueadura, o que mais? Camisinha, Preservativo. Quando que o preservativo ele é eficaz para evitar filho? Sempre? Não, nunca. Quando? Nunca. Como que a gente namora com preservativo, hein? Você tem Estou lá com um gato maravilhoso, no auge do negócio, vou começar a tchutchucar, e aí ele fala assim, amor, quando eu fui ejacular, aí eu coloco a camisinha. Ah, vai dar certinho, vai. Aí quando ele tira pra ejacular, ele diz assim, agora, que eu vou chegar no ápice do meu prazer, vou tirar agora. Aí ele tirou, já ejaculou lá dentro. Já faz. Tá no teu período fértil? Ei, João, balançou a cabeça, dizendo passar por aí, né? Agora, se você utiliza a camisinha desde o início da penetração, antes de penetrar, já estava a camisinha lá, ficou aquela camisinha, não correu risco de escorregar. Pronto, está lá desde o início, você está protegido. Se não rasgar. não estourar, se não fizer alguma coisa, está tudo certo. Agora, essa ideia de colocar a camisinha na hora que vai ejacular, esqueça, meu bem. É a roleta russa. Tá? Eu vou fazer essa, quem sabe um. Quem sabe o que Eu vou fazer essa, quem sabe. a outra. Depois me interromper. É o método. Você vai. Vou lá, agora. Tira e joga fora. Vai lá pra dentro. Tem mais. Agora, qual é o método eficaz da IST? Não existe outro. Não existe. Não faça. Tá? Ou não transar, né? Ou então ficar com o laboratório. Você vai chamar uma outra. Você só vê que comprou junto com a pessoa. Como é que é? Consulta online, como é que é? Teleconsulta, eu não sei. Mas a gente é só isso. Telecoito, agora. E aí, então ele fica assim. Então a gente tem que pensar assim, coisa interrompida, tabelinha para todo mundo. A tabelinha
casa nós usamos a tabela pra ver se vem um menino, não tá dando certo. Eu não, minha esposa. Não, se Deus quiser. É doido, parou, começou. Não vem. É inexplicável. Eu falei pra ela, vamos desistir, que aí vem. Oxi! Aí não escorre, né? Quando é que eu tenho que namorar para engravidar? No período certo. Todo dia, não. Todo dia, todo dia. E não vem. Todo dia no dia certo não faz. É. Aí é que passou aqueles 5 dias de 30, ele namora 25 dias, só que 25 dias não vai dar em nada. Percebe quando a pessoa engravida sem querer como é? Não. Não é? É foda. São 5 dias, meu bem. Então 5. Tu vai dar um tiro certo, né? Nos 25 tá só andando fora, bola fora, só curtindo. Todo mês é Só curtindo, isso aí, você. Só curtindo. todo mês é de Eu tenho uma amiga Eu curto ano todo. ela falou assim, ó, segura o plantão que eu preciso transar agora. É agora, eu tô sentindo, minha temperatura, eu vou lá em casa. Ô, louco. Ô, vida, viu? Agora que ela sentir, manda ela te ligar. Olha. Ela não vai ligar. Quem é você? Aí eu falei, amiga dela sentiu, que era aquele dia do bebê. Ela foi de lá. Vamos lá, então eu tenho, No dia que você sentiu. eu tenho a cabelinha, eu tenho o uso do preservativo masculino, eu tenho, o que mais? O diafragma, eu tenho o uso do preservativo feminino, sim ou não? Sim. Vocês gostam do feminino? É estranho, né? Não sei. É bem sinistro. Vocês querem comida? O que mais? Depois tem roupinha que eu falei. O que mais a gente tem? Só. Você já ouviu falar daquela esponja ácida? Sim. Tem a esponjinha ácida também pra você colocar? Uma esponja que você coloca no tecido e coloca dentro da vagina. Pelo menos uma hora de estudante que a gente joga. Então, tem essas possibilidades. Gente, então os métodos não hormonais, eles são bacanas de a gente saber, né? Porque são pessoas mais que a gente utiliza geralmente na vida da gente. Eu preciso saber sim para poder indicar para minha paciente. Eu preciso saber qual é o plano que ela tem para engravidar. Eu preciso saber. Pode falar? Chá de canela. Chá de canela? Funciona? Não dá certo, não. O chá de canela. Já usou a pila do outro dia. A gente já me sabe comigo, Sempre é uma amiga. tomou chá de canela na minha frente, a menina dela hoje tem 5 anos. Chá de canela é assim. Segundo grau, né, Ela não tem o chá de canela tem um efeito abortivo. Não é para impedir a gravidez. Você já engravidou e você pode inclusive abortar. Agora, o chá de qualquer tipo de chá, né? Desde o primeiro trimestre, não tive que deixar ela baixar. Essa é potente, né? Muito bem. Então, olha só. Métodos de contracepção não hormonal para prevenir acne, qual é? Prevenir acne? A paciente tem acne e quer deixar de ter acne, qual é o que vai dar para ela? Nenhum. Por quê? Porque método não hormonal vai afetar essa parte hormonal de acne? Não. Não vai não. Então isso aqui a gente vai tirar, viu? Qualquer coisa que eu falo. Ó, a gente tira. Métodos anteriores que ela utilizou, uma paciente fala assim, doutor, eu usei vários DIUs e eu expulso todos os DIUs que eu coloquei claro, mas eu quero assistir o DIU. Tem alguma coisa que está errada. O que pode ser? Pode ser tamanho muito grande, pode. O método que está colocando está errado.
verificar, vamos ver qual é a possibilidade. Tem paciente que usa o limidil. Tem paciente que usa o limidil, expulsa, tem paciente que o organismo não aceita o DIU. Rejeita mesmo. Temos aqui outras possibilidades para ela, né? Oi? Aumentar. A próxima vou trazer uma caixa até amanhã. Não, só tem que fechar da frente. Tchau, muito obrigada. Eu amo. Educada, hein? Mal sabe que ela dá uma risada sinistra. Ela quer 18 horas. Não, esse fio, ele é
E aí você não tira. A gente vai com a pinça. Você é bom mesmo. Você vai lá, pinça, puxa, tá bom, nem dói. Dá uma cólica, se dá um susto de cólica só. Entendeu? Ela tosse. Na vaca a gente coloca desse tamanho. A colocação do DIU é assim. A gente finalizar, deixa eu ver se eu ficar conversando. O DIU, alguém perguntou alguma coisa antes do retrovertido. Quem foi? Foi lá. É a Paula. Ana Paula. O que é um útero retrovertido? Ele está atrás. O útero da gente ele é assim, não é? A bexiga, ele deita, repousa na bexiga, não é assim a posição? Esse aqui é o útero antiverso fletido, vai para frente. O útero retroverso fletido, ele vai para trás. Esse úterozinho, o que acontece? Ao invés de ele ter essa posição anatômica para eu poder pinçar o colo, ele é assim. Eu pinço esse colo do útero e ele fica retificado. Eu pego a posi, pinço aqui às 11 horas e retifico, faço uma leve tração nesse colo. O útero faz isso, ao invés de ele ficar assim, ele faz isso. Ele fica advertido para mim. E aí ele retifica para poder penetrar e passar por dentro do orifício do colo. Eu vou lá e chego no final do fundo do útero dela. Dói. É uma dor de cólica. Não é nada insuportável, né? O útero retrovertido ele é o contrário do raciocínio. Porque se ele está virado para trás, eu quero deixar ele mais levantadinho. Então eu pinço embaixo, pinço na parte inferior. Eu vou lá, pinço e faço uma traçãozinha e coloco esse útero. Quem tem útero retrovertido é um paciente que tem maior propensão para ter expulsão do DIU. Porque às vezes eu não coloco esse DIU e ele não fica posicionado no fundo do útero. Ele fica mais para baixo, aí tem uma tendência para descer. Mas quando você coloca bem feitinho, faz o trabalho bem certinho, é possível colocar ele no lugar que deixa de ser. Tá? Foi escrever esse perguntar? Quem tem útero retrovertido tem um pouquinho mais de dificuldade para gestar também. Por quê? Porque o movimento, porque a passagem dos espermatozoides também é um pouquinho mais custosa. Tem que trabalhar um pouco mais. Ao invés de ele já chegar, já cair na boca certa, ele vai ter que dar um pouquinho mais para ir lá para trás. Né? Mas engravida. É um monte de paciente com útero retrovertido que engravida. Tá? Eu ia falar mais alguma coisa para vocês. Como coloca? Expliquei já. Pinça, retifica, aí eu faço uma esterometria, eu meço quanto que vai até chegar no fundo do útero, qual que é o risco da inserção do DIU? Perfurar. O risco é não ultrapassar isso aqui e perfurar. Por isso que é uma contraindicação para quem tem doença tromboblástica. Eu posso espalhar coisa para cavidade, se for um ponto da vida, né? Então a gente coloca, eu faço uma medição, deu 7 centímetros, eu vou lá no DIU, quando a gente vai colocar, ele tem um marcador de quantos centímetros eu quero que introduza naquele útero. Se deu 7, eu sei que a minha esterometria só vai até 7, eu não vou colocar 9, vou empurrar até 9, eu coloco 7. Eu coloco 7, introduzo esse DIU, quando chega lá em 5, eu solto o meu DIU, soltei, acho que faz isso. Acho que fica assim, ó. Aí introduzir. Chegou em 5, se eu tenho uma esterometria de 7, acho que vai fazer isso. Tem como perfurar o útero dela? Não tem. Então eu pego, espero esperar em 5 segundos, 7 segundos, aí eu vou até o final. Final eu solto. Final não fica. É assim que a gente coloca. Vocês vão colocar. Acho que lá com a Camila está colocando a Mariana. Aqui também a gente vai colocar, se tiver alguma possibilidade de colocar. Tá? Entendido, gente? Alguma dúvida com relação aos métodos? Então estudem, isso cai na prova, tá bom? Estuda os hormonais, que é um monte de coisa, estuda as coisas aqui. Então,